Desde que a gente se entende por humanidade, olhar para o céu noturno é quase um instinto, né? A gente tenta entender de onde viemos e, no fundo, o que sustenta tudo isso ao nosso redor. É uma busca super antiga, movida por um fascínio gigante e pela nossa necessidade de entender o nosso lugar no cosmos. Então, na nossa exploração de hoje, a gente vai mergulhar juntos nessas maravilhas que o universo joga na nossa cara e dar uma boa refletida sobre as fronteiras do nosso próprio entendimento. Com o passar dos séculos, a física virou a nossa principal ferramenta para decodificar o universo. E olha, ela faz isso de um jeito espetacular. Foi através dela que a gente conseguiu explicar o movimento dos planetas com uma precisão matemática absurda, desvendou o ciclo de vida das estrelas e até mapeou a origem do cosmos com o Big Bang. Mas sabe de uma coisa? Existe uma fronteira muito clara onde essas nossas fórmulas científicas tão bem-sucedidas simplesmente param de funcionar. E é exatamente aí, nessa linha super tênue, que mora o mistério. Bom, vamos mergulhar direto nisso. Tem um contraste fascinante entre as nossas maiores conquistas científicas e as perguntas gigantes que continuam sem resposta. De um lado, a gente tem o triunfo da razão, calcular a rota de um cometa ou entender a fusão nuclear do Sol. Do outro, o limite do conhecimento, onde os dados simplesmente deixam a gente perplexo. O nosso papo hoje é justamente sobre atravessar essa ponte entre o que a gente já domina e o que ainda escapa por entre os dedos. Vamos passar pelo ajuste fino do universo, pelos gigantes cósmicos e chegar até o grande enigma da vida. E aqui a gente esbarra num conceito impressionante, o famoso ajuste fino do universo. Pensa em elementos fundamentais, tipo a velocidade da luz, a constante gravitacional que puxa as massas ou a carga elétrica das partículas. Tudo isso forma o alicerce da realidade. O que deixa os pesquisadores de queixo caído é que essas constantes têm valores tão, mas tão milimetradamente precisos que, se fossem alteradas em uma fração minúscula, a vida simplesmente não existiria. Nada de estrelas se formando, nada de química básica, seria só um vazio escuro. E olha que interessante essa citação do falecido Stephen Hawking, que foi um dos físicos mais brilhantes e céticos que a gente já teve. Mesmo mentes puramente matemáticas reconhecem o quanto esse ajuste fino é improvável. A constatação é super honesta. As leis parecem totalmente calibradas para permitir a nossa existência, mas a ciência não tem a resposta de quem ou o que fez essa calibração. A resposta mais rigorosa da ciência hoje é: a gente não faz a menor ideia. Mas calma, que a coisa fica ainda mais doida quando a gente olha para o universo profundo. Se o ajuste fino é um mistério invisível, o cosmos também joga na nossa cara mistérios de uma escala surreal. Pega, por exemplo, uma das estruturas mais desconcertantes já descobertas, o buraco negro supermassivo chamado TOM 618. Esse monstro não só desafia qualquer proporção que a gente consiga imaginar, mas também bagunça os modelos de como o universo primitivo se formou. O que é realmente assustador sobre essa estrutura é esse número aí. O TOM 618 tem a massa equivalente a 66 bilhões de sóis. 66 bilhões. É um tamanho que o cérebro humano quase não consegue processar. E o grande enigma para os astrônomos nem é só o tamanho, mas o tempo. Como é que um gigante absoluto desses conseguiu juntar tanta massa tão cedo na história do universo? Isso desafia completamente a cronologia padrão das galáxias. Para colocar isso numa perspectiva mais tangível, imagina que esse buraco negro engole tanto espaço, mas tanto espaço, que o diâmetro dele ultrapassa o de 130 sistemas solares iguais ao nosso. E detalhe, quando a gente fala em sistema solar aqui, estamos medindo até a heliopausa, que é aquela fronteira longínqua onde o vento solar encontra o espaço interestelar. É uma voracidade que faz a gente perceber o quão microscópico é o nosso cantinho no universo. Agora, mudando a sintonia para um outro extremo absoluto da física, as estrelas de nêutrons. Elas são os restos de estrelas mortas que desafiam qualquer intuição. Basicamente, são formadas por nêutrons esmagados pela gravidade. A gente consegue ver os efeitos delas no espaço, tipo campos magnéticos gigantes e a emissão de pulsares, mas não dá para entender totalmente como a estrutura interna não entra em colapso total com essa pressão esmagadora. E isso ilustra perfeitamente o nível de absurdo que a gente está lidando. Imagina pegar uma simples colher de sopa. Se fosse possível pegar uma colherzinha dessa matéria de uma estrela de nêutrons e trazer para a Terra, ela pesaria bilhões de toneladas. Sério, bilhões. É uma densidade tão brutal que chega a deformar a estrutura do espaço-tempo em volta dela, mostrando que a matéria consegue existir em estados que testam o limite do limite da física teórica. E mesmo com todos esses extremos violentos, quando a gente observa as galáxias de longe,
vê algo quase poético. É uma dança cósmica super organizada. Centenas de bilhões de galáxias orbitando, crescendo e morrendo de um jeito tão majestoso e preciso que chega a dar um arrepio. Tudo se mantém no lugar numa escala colossal. Mas essa harmonia visual esconde um segredo meio chocante sobre o que realmente está puxando as cordinhas dessa dança. Presta muita atenção nisso. Tudo, absolutamente tudo que a gente consegue ver, tocar ou interagir, a matéria comum, o hidrogênio, o carbono, você, as estrelas e as galáxias luminosas, representa só 4,9% do universo. É só isso. O resto todo, bizarros 95,1%, é matéria escura e energia escura. A gente sabe que elas estão lá porque vemos os efeitos gravitacionais moldando o espaço, mas continuam sendo um mistério invisível. Basicamente, 95% da nossa realidade é um fantasma para a ciência hoje. Então, vamos fazer uma viagem contrária agora. Sair dessa imensidão de buracos negros e matéria invisível e focar no nível microscópico, bem aqui na Terra. Porque o maior mistério talvez não esteja só no espaço profundo, mas na origem exata daquilo que permite que a gente olhe para o espaço em primeiro lugar, a vida. E olha, a ciência testa isso incansavelmente. Já mapeamos no laboratório todos os blocos de montada biologia. Sintetizamos proteínas simples, analisamos ácidos nucleicos e simulamos um monte de reações químicas da Terra primitiva. A gente tem literalmente todas as peças desse quebra-cabeça na mesa. Mas, incrivelmente, apesar de toda a tecnologia do mundo, a gente continua incapaz de criar vida do zero num laboratório. E aqui está o famoso elo perdido. A gente entende muito bem a química de um lado e a biologia celular do outro, mas o salto exato entre as duas coisas continua no escuro. Aquele milissegundo exato em que uma sopa de elementos inertes deu um estalo e virou uma célula viva, capaz de se reproduzir, o famoso start da vida. Esse continua sendo o maior e mais intrigante enigma da história da ciência. Claro, é super importante manter os pés no chão. A ciência não foi feita para provar coisas transcendentes. Ela trabalha com o natural, o que dá para medir. Mas quando a gente esbarra nesses buracos de conhecimento tão profundos, seja no ajuste fino do universo, nos monstros cósmicos ou nessa faísca da vida, acaba abrindo um espaço muito válido para uma reflexão honesta. O que é que, no fim das contas, mantém toda essa estrutura absurdamente equilibrada de pé? E sabe o que é fascinante? Essa inquietação não é de hoje. Textos milenares já falavam exatamente sobre isso. Essa citação super antiga serve como uma reflexão filosófica belíssima para os dilemas dos nossos físicos modernos. Ela descreve perfeitamente a condição humana. A gente tem essa mente capaz de sonhar com a eternidade e vasculhar o cosmos, mas ao mesmo tempo esbarra na incapacidade de entender toda a engrenagem. Parece que o mistério faz parte do próprio design. No fim das contas, a nossa jornada nos coloca diante de fatos muito crus. Todo mundo, cético ou religioso, compartilha a mesma certeza física inquestionável no final da estrada. Mas para o resto do percurso, a gente é obrigado a navegar nesse meio termo, celebrando os fatos concretos e maravilhosos que o laboratório nos dá, mas precisando de uma boa dose de aceitação ou fé para encarar o gigante e insondável desconhecido. O que nos deixa com uma pergunta provocativa para encerrar a nossa exploração de hoje. Será que o nosso destino, com o passar dos séculos, é resolver absolutamente todos esses mistérios de ponta a ponta? Ou será que ficar assim maravilhado, bem na beira do precipício do conhecimento, olhando para o infinito, é exatamente o lugar onde a gente deveria estar? Fica aí o convite para a gente continuar investigando, questionando e, claro, se impressionando com esse universo espetacular.